primeiro mundo na sua sociedade. Quando você olha o que o cidadão está fazendo, principalmente o mais abonado, e o menos abonado também, você viu que nós estamos investindo em segurança particular? Viu que nós estamos investindo em câmaras dentro das casas, dentro dos prédios, mas nunca ninguém pensou coletivamente de falar, vamos nos juntar, em vez de eu botar tanta câmera de vigilância dentro, botar uma para fora que vigia a rua para que a gente se integre com a polícia. Portanto, lá foi feito esse trabalho, lá foi feito aquele negócio da vidraça quebrada, não deixa o imóvel abandonado, lá se deu um combate duro aos pichadores, né? Que aqui nós temos uma tolerância incrível com aqueles que picham, porque a hora que você pichou, na hora que você deixou um vidro quebrado, dá a sensação de abandono, e aí o abandono é terra de ninguém, e ali tem uma propriedade, tem alguém, portanto nós temos que nos juntar à comunidade para poder combater o crime. E a campanha Olho no Imposto, que parece ser um dos pontos importantes dessa sua nova campanha. O que o senhor pode falar sobre ela? Nós estamos querendo transformar súdito em cidadão. O brasileiro, ele, como não sabe que paga imposto, ele se comporta como um súdito. O rei é bom. O rei me dá de graça educação, me dá de graça saúde. Portanto, eu não tenho direito a reclamar. Por isso eu vou na fila do INSS ou no posto de saúde e o cara fala, olha, volta daqui um ano para fazer a tomografia que você precisa. E eu vou para casa, ele está me dando e eu tenho que esperar. O brasileiro não sabe que ele pagou por aquilo. E pagou muito. Quando ele comprou o arroz, o feijão, o óleo, o açúcar. Eu quero que ele tenha consciência de que ele pagou, porque na hora que responderem isso para ele, ele falou, não, eu quero ser atendido já, porque eu paguei por isso. Portanto, a pressão da sociedade em termos da melhoria da qualidade do serviço público, com o recurso perto dele, é o grande mote dessa campanha. É uma mudança de consciência, é um trabalho de educação cívica. Mas esse trabalho, essa pressão que a população pode fazer, reverte em ações, o senhor acredita, imediatas? Por exemplo, se o seu recurso não está destinado adequadamente, foi retido e não foi destinado adequadamente, o que adianta a pressão? Porque eu preciso, antes de mais nada, criar consciência. Como é que nós vamos criar essa consciência? Regulamentando o dispositivo constitucional que eu coloquei lá atrás, que é exatamente colocar na nota fiscal, no rodapé da nota fiscal, o montante global dos tributos que incide sobre aquela mercadoria ou serviço. Eu quero que esse cidadão, toda hora que ele vá ao supermercado ou vá na farmácia, quando ele compra, ele olha o que é o preço do produto, o que é o preço do imposto. Aí ele soube que ele pagou o imposto, que esse dinheiro foi para algum lugar e não voltou. Então eu estou ganhando a massa de cidadão para brigar comigo pela reforma fiscal. E nós não temos, tanto na reforma fiscal e na reforma tributária, o povo nunca participou porque ele acha que não paga, que ele é isento. Criou-se essa mentalidade. Então essa discussão fica entre os grupos de burocracia organizada discutindo a repartição de recursos. Não vai a lugar nenhum. Se você não colocar a população como partícipe dessa discussão, porque ela pagou, e conscientizá-la que ela tem que pressionar por isso, nós não vamos conseguir nada. Mas como fazer isso como governador do Estado? Se a maioria das leis e das ações que regulam esse segmento é o governo federal. Governador do Estado de São Paulo. Vamos fazer prevalecer esse peso. São Paulo não pode ser olhado única e exclusivamente como mais um estado da federação. A revolução tem que sair daqui. Isto é uma autêntica revolução. O senhor acha que hoje São Paulo não é enxergado no seu devido tamanho? Acredito que não. Por um comportamento defensivo e não por um comportamento ativo e agressivo. Ontem, os jornais de ontem deram a seguinte manchete: pobreza cai no Brasil e cresce em São Paulo.
Se o senhor for eleito governador, o que é que o senhor faria para reduzir a pobreza? Como gerar mais empregos? Gerando mais empresas, com menos burocracia, mais investimento, principalmente a micro e a pequena empresa. Eu vou lutar como governador de São Paulo por uma mudança no conceito da legislação. Aliás, Odilon, acho que você não sabe o que diz o parágrafo único do artigo 170 da Constituição. Ele diz o seguinte: é livre toda e qualquer atividade econômica, independente de autorização governamental, a não ser nos casos previstos em lei. A nossa Constituição, ela diz que é livre, eu posso começar qualquer atividade independente de autorização governamental. Eu pergunto, você consegue isso? Ninguém consegue, porque previram em lei tudo e castraram o princípio da liberdade de iniciativa. Portanto, São Paulo vai levantar essa bandeira, uma autêntica revolução. Eu quero ter o direito de iniciar a minha atividade com o mínimo de regulamentação possível. E eu acho que aqui nós podemos dar um exemplo. Um exemplo palpável de levantar essa bandeira. Como fazer isso? Porque, do ponto de vista ideal, eu acho interessante. Eu acho que São Paulo realmente precisa ter o tamanho que merece dentro da federação. Mas como que o governador vai falar? O senhor já falou, saímos de caravana, vamos percorrer o Brasil, vamos fazer Muito golpe. bem, eu vou te dar um exemplo que já começamos a fazer como presidente da associação e que levamos até o presidente da República, mas ele não conseguiu enfrentar a burocracia e saiu mais ou menos. Eu, para começar uma atividade econômica, por que eu tenho que ser empresa? Por que você, como um intelectual, um artista, um jornalista, né, que para você prestar o teu serviço, você é obrigado a ter uma empresa? Por quê? Por que eu não posso fazer isso na pessoa física? Por que eu não posso ser empreendedor na minha pessoa física, destacando o que eu recebo de renda por ser pessoa física e pagando o imposto de renda normalmente? Por que isso é proibido? Por que eu tenho que criar essa ficção? O senhor tem que ter uma empresa, tem que inventar um sócio. O Código Civil hoje impede que a esposa seja sócio, então tem que inventar um outro sócio. Por que esse artifício da burocracia para impedir o cidadão de começar qualquer atividade? Aí você fala, não há precedente. Assim, na agricultura, por exemplo, todo o produtor rural é pessoa física, não existe empresa no meio rural. Por que não criar a figura do empreendedor pessoa física urbano? Esta é uma bandeira que você fala, mas é mudança federal. Com o peso de São Paulo a gente faz lá e muda. São Paulo tem que botar o seu peso. São Paulo não tem que continuar sendo defensivo ou pedinte. A burocracia tem um peso realmente enorme no Brasil. Por exemplo, a lei feita pelo ministro Hélio Beltrão para acabar com o reconhecimento das firmas, não é? Ela foi totalmente ignorada, nunca foi obedecida, né? O que o senhor propõe para pôr fim a essas exigências abusivas, por exemplo? Ela entrou em vigor, sim. Só que no Brasil, nós temos que prestar atenção, porque a burocracia é ardilosa. Roberto Campos, junto com Franz Kafka, que era um representante brasileiro, o Kafka, que era representante brasileiro no Fundo Monetário Internacional, um dia, com sua veia humorística, resolveu escrever os 10 mandamentos do funcionamento da economia ao sul do Equador, para a turma lá do Hemisfério Norte entender. Uma das leis de Kafka, Campos, era uma paródia à lei de Newton, e dizia o seguinte: toda ação desburocratizante corresponde a uma reação da burocracia em sentido contrário, em igual intensidade, vírgula, mas que vem de forma disfarçada. Então, a burocracia é assim. Você tomou a medida aqui, ele aceita e começa a se mover de outro lado, disfarçadamente,
para neutralizar este processo. Por exemplo, o caso do artigo 170 da Constituição, parágrafo único. É livre toda e qualquer atividade econômica, a não ser nos casos previstos em lei. Ardilosamente, tem lei para tudo. Portanto, nós temos hoje que ter vontade de enfrentar a burocracia. Isso tem que vir das vísceras. Você tem que ser um desburocratizador, como foi um Hélio Beltrão, mas com respaldo e vontade política. Portanto, com a caneta de governador, eu acho que nós temos que fazer um mutirão de desburocratização, começando por aqui e invadindo o restante do Brasil. São Paulo tem meios, tem publicidade para gastar. E publicidade para gastar, você pode gastar publicidade, ou a publicidade xoxa que tem aí, ou usar a publicidade em termos de mudança de costumes, exatamente para que você possa utilizar os meios de comunicação com os recursos do Estado em benefício da própria população. Por que não? Educação. Claro. Muito bem. Fala-se o Brasil, falando em comércio, negócios, o Brasil precisa expandir o seu comércio internacional. Mas, ao mesmo tempo, não se aceita a proposta de se criar uma área de livre comércio como a ALCA. A criação da ALCA seria ou não benéfica para o Brasil? Claro que seria. Lógico que você tem que entrar com medidas preparatórias, porque você vai concorrer internacionalmente. O grande problema do Brasil para concorrer internacionalmente é que ele carrega um peso muito grande. Então, como é que eu vou concorrer com os Estados Unidos, que tem 3% de taxa de juro ao ano, e a nossa é 12%? Como é que eu vou concorrer com os Estados Unidos, que tem um investimento em infraestrutura, né? E nós aqui carregando o caminhão por estrada esburacada. Portanto, você tem que investir no ataque às causas para que você possa dar condições desta competitividade, onde globalização é usar vantagem comparativa e competitiva. Por exemplo, a agricultura brasileira. Enquanto eles lá têm tufão, furacão, neve 6 meses por ano, nós podemos tirar 3 safras num ano. Portanto, amortizar na metade do tempo o investimento fixo aqui. Portanto, a nossa competitividade no setor do agrobusiness e no setor de mineração e de mineroindustrialização não tem competidor no mundo. Nós não temos que ter medo. É só fazer estrada direito, o porto funcionar direito, que nós estamos em condição. Quem retarda a entrada do Brasil na ALCA é a estrutura do Estado brasileiro, que não quer mudar o privilégio de gastar sem controle e não investir na finalidade que devia investir. Venezuela acabou de ser aceita como membro do Mercosul. O senhor acha que isso foi uma boa atitude, uma boa posição? Olha, na verdade é o seguinte, o que é a Venezuela em termos de consistência de mercado econômico, a não ser o petróleo que tem. E com um preço excepcional que está fazendo do ditadorzinho que tem lá um gastador emérito e querendo se projetar como o novo líder da América Latina. A vergonha para o nosso país, eu quero deixar bem claro, foi que o nosso presidente não foi estrela nem em Davos, nem no Fórum Social. O Brasil não foi estrela nem no mundo dos subdesenvolvidos. A cada ano, o Brasil precisa gerar 1,5 milhão de empregos só para absorver a entrada de jovens no mercado de trabalho, como o mesmo citou. Como gerar mais empregos e empregos de melhor qualidade, o que é importante? Primeiro, o investimento que você tem que está na educação, investir na educação, e aí não é só educação superior, não. Você tem uma educação de nível técnico, de formação de técnicos especializados, principalmente no 2º grau, que é fundamental para esse processo de geração de empregos qualificados. Portanto, você tem que facilitar o investimento das empresas, a taxa de juros tem que cair em função do controle do gasto público e você tem uma redução de carga tributária que hoje impede o investimento e o reinvestimento das empresas. A cada ano também aumenta muito o número das pessoas
pessoas e de empresas na informalidade. Embora a maior parte dos empregos seja criada por micro e pequenas empresas, muitas não conseguem regularizar a sua situação. O senhor falou sobre isso, talvez não tivesse a necessidade de ter a burocracia, né? Mas esse é o caso que o senhor está falando, que a gente não precisa ter tanta burocracia para iniciar um negócio? Ué, essas microempresas, nenhuma existe como empresa. São todos cidadãos. É o cidadão. Ele monta um negócio, mesmo um comerciante, o que ele é? É um cidadão que está trabalhando. Ele tem que ser entendido como um cidadão que trabalha, que pode gerar emprego, tudo direitinho, como pessoa física. Por que ele tem que montar uma empresa? Ele é livre para poder funcionar. Nós temos que tirar essas amarras, porque assim nós tiramos da informalidade, trazendo-o para... Não é trazendo a ele para a realidade, é levando a lei para a realidade dele. Portanto, é formalizá-lo a partir da adaptação da lei à realidade. O Brasil legal é divorciado totalmente do Brasil real. Quer dizer, o Brasil não valoriza os seus empreendedores? Não, de jeito nenhum. O empreendedor aqui é sonegador. Essa é a forma como a burocracia o trata. Dando uma virada aqui num assunto que é bastante polêmico também, o senhor já falou agora há pouco que o senhor é contra o aborto. Mas a gente tem no Brasil, hoje, uma explosão da gravidez na adolescência. Como resolver esse problema? Evita. Evita mesmo. Ou seja, nós temos que ter programas de controle de natalidade. Eu sou plenamente a favor dos programas de controle de natalidade através do quê? Da consciência de cada cidadão. Se hoje você tem uma liberação sexual total, né, você tem que preparar essas meninas que estão entrando no mundo, porque esta brincadeirinha dá filho e depois dá muito problema. Portanto, na hora que você tem um posto de saúde voltado exatamente para esse tipo de prevenção, para evitar que isso aconteça, para os casais realmente casados, de poderem fazer um planejamento familiar, eu acho que nós daremos um passo muito importante. Já se diz, mas a densidade demográfica brasileira já tem decrescido. Tem decrescido nos setores esclarecidos, mas não decresceu nos setores não esclarecidos e o pior, sem estruturação familiar. É aquela que tem filho de não saber de quem tem filho e depois quem é que cuida. Não tem família estruturada para isso. Portanto, eu acho que nós devemos, sim, fazer um grande programa de controle de natalidade e de prevenção no jovem e no adolescente para evitar a gravidez. Já que eu não vou poder evitar o divertimento deles, né? Hoje o orçamento brasileiro, o orçamento do governo brasileiro é uma caixa preta. Que medidas devem ser adotadas para aumentar a transparência e a eficiência na execução do orçamento público? Olha, com essa centralização existente, é muito difícil você ter transparência. A melhor forma de você fiscalizar o orçamento público é trazê-lo para perto de onde mora a população. Ela é a melhor fiscal para saber se vão aplicar os recursos naquilo que ela efetivamente quer. Portanto, a forma como está montado o sistema, centralizado, e ainda com essa migalha que se dá aos municípios, colocando de joelho o representante parlamentar, para que ele possa conseguir uma emenda para trazer um pouquinho de recurso lá para a sua base, desde que ele vote as medidas provisórias de interesse da burocracia organizada. Portanto, você nunca muda o centralismo de poder e o centralismo de recursos, porque foi o sistema viciado nisso. Nós temos que quebrar. O senhor é favorável, então, ao orçamento participativo? Olha, orçamento participativo é um slogan que foi criado para manter o sistema central. Então ele é participativo, mas na hora H o dinheiro está centralizado e essa turma que pediu o orçamento participativo, quando chegou lá no poder, fez um orçamento participativo deles. E como participaram? Corrupção, me parece então é a palavra foi o tema dessa última resposta, né?